Cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deus, nós queremos declarar a tua glória e a tua majestade, a tua santidade sobre nossas vidas, ó Deus, nessa noite. Queremos te agradecer, Senhor, por nossas vidas, por estarmos vivos, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Pai. O Senhor tem nos livrado do mal, das enfermidades, da doença. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos vivos mais uma vez, Senhor Deus. Obrigado. Agradecemos pela vida da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, da nossa igreja, Pai, de todos quantos nós amamos, todos aqueles queridos e amados que o Senhor conhece muito bem. Continua, Senhor, fortalecendo os nossos corações. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja de forma transbordante no seu coração, na sua vida, na vida da sua família, dos seus filhos, do seu cônjuge, e que Deus nessa noite possa fortalecer você, na sua vida, nesse momento de culto, de oração que nós estamos reunidos agora. É porque é importante orarmos, irmãos. Nesse momento que estamos vivendo, difícil, muito difícil,
que não só é difícil para mim e nem para você, mas para muitas pessoas, podemos falar que para o mundo todo, tem sido dias de muita dificuldade. Esse problema que surgiu começou de cima, com as pessoas da classe média alta, e assim foi disseminando, até chegar às classes mais humildes do nosso povo. E nós temos visto, e você tem percebido o que tem acontecido na sociedade, e aqui mais presente também, perto de nós. Você tem ouvido falar de pessoas que estão internadas no hospital, pessoas que morreram, que talvez você conheça, e a coisa está se multiplicando, e a dificuldade tem sido muito grande. E Isaías alerta para você: cuide-se, tome cuidado, coloque em prática todas as recomendações de prevenção, com relação ao lavar as mãos, a usar a máscara, que é uma das recomendações, que a máscara protege a mim, protege a você. Você usa a máscara, vai proteger você, e assim vice-versa. Então toma cuidado, meu irmão. Você que é do grupo de risco, apesar que todo mundo está no risco, mas existe um grau maior de dificuldade para aqueles que têm enfermidades, doenças que já crônicas, como diabetes, hipertensão, e o fato de você ter um pouco mais de experiência do que nós, por ter vivido muito mais. Então a fragilidade é muito maior. Não seja teimoso, respeite as orientações e vamos tomar cuidado. Isso não é uma brincadeira, ok? Não é para você desrespeitar isso, porque é coisa muito séria. E isso tem acontecido no mundo todo, Mas eu creio que em nome de Jesus nós vamos alcançar a misericórdia do Senhor sobre isso. O Senhor vai nos proporcionar momentos ainda de alegria, onde nós vamos estar celebrando ao Senhor e olhando para trás e enxergando a misericórdia e a graça do Senhor Deus. Então eis agora o momento para que você possa refletir sobre essas verdades das que estão acontecendo no mundo todo. Vamos ler o texto da palavra do Senhor lá em Mateus, no capítulo 6, e vamos ler do versículo 9 a 15. É um texto bastante conhecido e bastante praticado também, porque é a oração dominical do Senhor Jesus Cristo que nos ensina. E aí eu queria conversar com vocês um pouco sobre esse texto, para a gente depois fazer um momento de oração e intercedermos por todos, né? Bom, o texto diz assim no capítulo 6: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até o versículo 13, nós pensarmos um pouco. Bom, essa oração, mais conhecida como a oração do Pai Nosso, né, muito comum, e lida e relida, até cantada também por muitas pessoas, e praticada por alguns grupos também religiosos que nós conhecemos. Ela poderia ser chamada mais apropriadamente como de oração dos discípulos, né, porque Jesus está ensinando os seus discípulos aqui a orar. Esse é o contexto desse momento, aqui no capítulo 6. E em seguida ele vai também ensinar como jejuar, que também é uma das características da oração. E Jesus não deu essa oração para ser memorizada e recitada várias vezes, ou inúmeras vezes, né? Existe uma diferença entre orar e reza, né? Porque reza, na sua palavra
na sua essência, é uma recitação. É como se você estivesse recitando. É a ideia de você recitar. E quando você recita, tipo assim, você pode pegar o Salmo 23 e ficar recitando o Salmo 23 repetidamente. Algumas pessoas fazem isso, né? E fazem essa prática. Nós não estamos dizendo aqui é que uma coisa é diferente da outra. E eu não posso transformar a outra, no caso a oração, numa reza. E é isso que Jesus Cristo está falando, ou seja, coisas repetidas, que seja uma coisa repetida inúmeras vezes. E isso até mesmo sem ter noção do que você está fazendo. Então existe uma diferença. A oração, ela transmite um entendimento muito mais profundo do que simplesmente você ficar repetindo. A oração é você raciocinar sobre o que você está falando. E, por exemplo, nós temos aqui o Pai Nosso, que é a oração. A primeira expressão que é usada aqui é Pai Nosso. Jesus nos dá o princípio da oração. Ele nos ensina o princípio da oração. Ele não está pedindo para que a gente venha repetir a oração do Pai Nosso, mas que aqui é o modelo, é um princípio para que a sua oração possa ser praticada de forma muito simples diante de Deus, no seu relacionamento com Deus, na verdade. Então, quando você fala aqui no caso, se a gente tentar destrinchar um pouco a oração do Pai Nosso aqui, Pai Nosso, que é a forma como Jesus Cristo coloca a primeira coisa na oração. Então ele está falando que esse Pai não é somente meu, ele está usando essa mesma expressão. Ele poderia muito bem falar assim, meu Pai, tá? Mas ele falou Pai Nosso, ou seja, Tu és o nosso Pai. Então quando eu falo Pai Nosso, eu estou também na minha oração me referindo aos outros, às pessoas, à minha família, de que Ele também é Deus, mas Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus e nós pertencemos a Ele. Então aqui Jesus não disse que orem essas palavras, mas sim orem desta forma. Não é isso que ele está falando. Ou seja, ele disse, use esta oração como um modelo, não como um substituto. Né? Não é isso que Jesus está nos falando aqui na oração. Então a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é o propósito da oração. A primeira coisa que você observa na oração é que essa oração tem como propósito glorificar o nome de Deus. A oração ela é direcionada a Deus, ao Pai, é porque nós somos seus filhos, e se nós somos filhos, nós procuramos ao nosso Pai. E outra coisa interessante é que pelo fato dessa oração ser direcionada ao nosso Pai, ela não precisa ser direcionada a nenhuma outra pessoa, porque não há necessidade mais de alguém para poder interceder por você a Deus. Não existe mais essa ideia de um sumo sacerdote, como era no contexto do Antigo Testamento, que o sumo sacerdote ia lá e sacrificava o animal para que os pecados fossem perdoados. Agora você pode chamar Deus de Pai, e não existe mais essa intermediação de outra pessoa, porque você pode muito bem falar diretamente com Deus através da sua oração, através desse momento, e isso lhe permite, na verdade, glorificar a Deus de forma direta. Você pode falar com Deus de forma direta e glorificar o seu santo nome. E essa ideia de glorificar o nome de Deus através da oração está justamente também demonstrada aqui, ainda no versículo 9, quando ele diz assim, Pai nosso que estás nos céus. E aqui é um ponto para a gente pensar também, dentro dessa realidade, de que a oração é para glorificar o nosso grande Deus. Ele diz que Deus está nos céus. Então Deus não está nas quatro paredes, que você possa imaginar. Deus não está tão somente na religião tal. Então Deus não se limita a um determinado espaço, mas Ele está no céu. E essa ideia da oração de que o Pai está nos céus reflete justamente o entendimento de que Deus ele está no céu, mas pelo fato dele, mesmo que ele esteja no céu, a ação de Deus se reflete de forma natural sobre nossas vidas, porque o fato dele estar no céu é um direcionamento e um entendimento
do que Deus é para nós. Deus é Senhor, Deus é poderoso, Deus é santo, Deus é tremendo, e todas essas características de Deus nos direciona a glorificar o nome dele, que é uma outra questão que o próprio texto nos fala, que o nome dele é santo. A palavra santo, tanto no hebraico como também no grego, quer dizer separar. No Êxodo, Deus separou o povo para ele. No Novo Testamento, Deus separou o seu povo para si, mas ele disse que seja santo. Mas o nome de Deus é santo. A palavra santo quer dizer separado. Então nós podemos entender que o nome de Deus é santo e é diferente, é santo, ou seja, é separado de qualquer outra coisa que você possa imaginar. Então, quando nós estamos orando, o Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, e nós estamos falando assim que o nome de Deus é separado, é diferente, é exclusivo, ou seja, não existe nada nesse mundo que se compare ao nome de Deus. Ou seja, de que ele é separado e existe um propósito para isso, porque o nome de Deus é perfeito e não existe nenhum outro nome que seja igual ao nome de Deus. Então, o nome de Deus reflete o seu reino e também a sua vontade. Essa oração ela não começa com nossos interesses pessoais, mas sim com os interesses de Deus. Por isso que o nome de Deus reflete o seu reino, reflete a sua vontade e reflete a sua característica, reflete o seu caráter, né? O Robert Lauer vai dizer o seguinte, interpretando, fazendo uma análise sobre esse texto aqui, ele vai dizer que a oração é um instrumento poderoso não para realizar a vontade do homem no céu, mas para realizar a vontade de Deus na terra. Então você entenda essa ideia. Pai nosso que estás nos céus, esse mesmo Deus que está no céu, realiza a sua vontade aqui na terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, assim como diz o texto. Então, se colocarmos os interesses de Deus em primeiro lugar, porque o que prevalece é a vontade dele, nós poderemos, assim, de acordo com o texto, de acordo com essa oração, apresentar nossas necessidades pessoais a Deus. Porque Deus se preocupa com você. Deus se preocupa com as nossas necessidades. Mas não somente isso, Ele as conhece. E antes mesmo de nós a levarmos a Ele, como diz o versículo 8 do capítulo 6. Não vos assemelheis, pois a eles de quem? Os fariseus, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades. Ou seja, o que necessitas, na verdade, antes que você venha pedir qualquer coisa a Deus. Mas isso quer dizer que Deus se preocupa conosco. Isso quer dizer que Deus conhece as nossas necessidades. Agora, você pode pensar assim, mas se Deus já sabe o que eu preciso, então por que eu tenho que orar? A pergunta é, por que você deve orar? Bom, quando você ora, não é porque Deus sabe de tudo, mas sim porque eu não sei de nada. Então parte do princípio da minha limitação, das minhas necessidades, de quem eu sou. É impossível para mim saber o que vai acontecer daqui a alguns segundos. Eu sei o que eu preciso, eu sei o que eu necessito, mas eu não sei de nada. Já dizia o filósofo grego, né? Só sei que nada sei. Eu não sei de nada, mas Deus sabe tudo. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que eu necessito, Deus sabe do que você precisa, Deus sabe que nós precisamos de uma vacina para poder resolver o problema da pandemia, desse vírus. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe que muitas pessoas estão sofrendo, Deus conhece tudo. Deus sabe da nossa necessidade. Mas por que nós oramos? Porque nós não sabemos de nada. Nós não conhecemos nem o presente, nós não conhecemos o futuro, nós não sabemos o que vai acontecer. Eu só sei de uma coisa, que Deus é Deus. Esse é o meu entendimento e eu acredito que seja o seu entendimento. E assim então, assim compreendendo, nós podemos chegar à compreensão de que o mais importante em uma oração não é simplesmente obter uma resposta,
mas ser o tipo de pessoa a quem Deus pode confiar uma resposta. Então, quando nós oramos, existe uma preocupação muito grande da nossa parte com a questão da resposta de Deus sobre as nossas orações. E nem sempre Deus responde conforme nós queremos que seja a resposta de Deus para nós. Mas a Bíblia fala que Deus sempre quer o melhor para cada um de nós. E o que Deus tem para nós? Pensamento de paz e não de guerra. Não é assim que diz o texto? É o que eu desejo para vocês, é assim que Deus fala. Eu desejo paz, alegria, que vocês sejam felizes, que vocês sejam prósperos. Esse é o desejo de Deus. Então, se esse é o desejo de Deus para nós, nós precisamos confiar na resposta dele. Porque é a vontade de Deus que se estabelece sobre nossa vida. E para nós concluirmos aqui, ele diz, olha, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eis aí uma grande questão. Nós podemos ser tentados por circunstâncias adversas. Nós podemos cair na tentação, porque a palavra tentação pode ser entendida como tribulação. Deus pode permitir que essa ou outras tribulações possam vir sobre nós, sobre nossas vidas? Pode sim permitir. Assim como ele permitiu que o próprio Jó passasse por toda aquela tribulação. Imagina, irmãos. E aqui eu quero trazer uma reflexão para a gente finalizar e encerrar aqui. O seu sofrimento, as suas necessidades, todas elas Deus já sabia, todas Deus já sabe e as conhece, assim como conhecia as de Jó. Lembra o que diz o texto lá no livro de Jó? Logo no início, por 2 vezes, Deus fala, há um diálogo entre Deus e Satanás. E ali naquele diálogo, Deus fala para Satanás, viste o meu servo Jó, homem íntegro e temente a Deus. Aquele diálogo estava acontecendo e Jó não tinha nem conhecimento. Quando Deus permitiu que acontecesse toda aquela situação, toda aquela tribulação na vida de Jó, Deus já sabia todas as coisas e que como seria o final e o resultado de tudo aquilo ali, porque Deus conhecia Jó. Jó ainda estava conhecendo Deus. Então, partindo do princípio de que a oração nos permite conhecer mais Deus e nos aprofundar mais no amor de Deus e termos mais intimidade com Ele, porque o mais importante da oração não é obter a resposta de Deus, mas é confiar nele e saber que a resposta de Deus para nossas vidas é a melhor para todos nós. Vamos orar agora nesse momento. Nesta oração vamos apresentar os nossos pedidos. Nós vamos orar, a nossa irmã Solimar fez um pedido no WhatsApp, na rede social da nossa igreja, pedindo oração por uma filha de leite dela, que está internada no hospital. Ela é enfermeira e supostamente também, possivelmente, esteja com Covid e com outras circunstâncias, com outra enfermidade, se não estou enganado, é com dengue. Ela pede para que estejamos orando, para que Deus possa agir de forma sobrenatural sobre a vida dessa jovem. O irmão Manuel Messias também pede, o diácono da nossa igreja, que esteja orando pela sua vizinha, que está internada no hospital, em situação grave, por conta também dessa enfermidade que está assolando. Então está aí, irmãos, o nosso pedido de oração. Além de orar também pelo irmão da nossa irmã Eliene, que acredito que já fez a cirurgia estava marcada para o dia 27, então vamos orar para que Deus esteja cuidando da saúde dele, restaurando sua enfermidade, ele dando saúde na verdade. Vamos orar por essas pessoas que estão enfermas e orar também por nossas famílias nesse momento e pelo nosso Brasil, por tudo que está acontecendo nessa situação que estamos vivendo agora. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, Senhor maravilhoso e poderoso Deus. Senhor Deus, Tu sabes todas as coisas, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor de nossas vidas. Tu deste o Teu Filho Jesus, o Cristo, para entregar-se em nosso lugar. E a Tua palavra disse que Ele veio curar todas as nossas enfermidades. Ele veio, Senhor, sarar. Deus, Ele veio nos livrar da morte. Ele veio, assim, nos proporcionar
ainda que diante de dificuldade, momentos de alegria. E nós cremos, ó Pai, na Tua promessa. Tu és um Deus poderoso. Tu estás reinando aí no céu, ó Pai, poderosamente, mas também Tu estás reinando aqui entre nós. A Tua presença é real entre nossas vidas, a Tua presença é real, ó Pai, na vida da Tua igreja. Venha agora, Senhor Deus, por meio da ação do Teu Espírito Santo, da força do Teu poder, e seja sobre essas pessoas que estão enfermas, as quais nós citamos aqui, e que nós queremos interceder por elas e pedir, ó Pai, que o Senhor as alcance e repreenda toda a enfermidade e todo o mal, esteja curando essas pessoas, esteja sarando suas enfermidades, esteja acolhendo, ó Pai, e confortando seus corações também. Pedimos que o Senhor esteja presente nessas vidas agora, por meio dessa oração, que o Senhor possa atuar agora nesse momento, ó Deus, sobre essas vidas, por favor. Mas também ser com as nossas famílias, com nossos filhos, nossos cônjuges, nossos pais, ó Deus, aqueles que nós amamos, os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo, os irmãos da nossa igreja, da Presbiteriana do Brasil de Leade, das outras igrejas, todo o povo brasileiro, Pai, que o Senhor seja com esse povo, que o Senhor esteja alcançando seus corações e despertá-lo para essa realidade, porque é uma realidade muito séria e de fato nós estamos passando por um período de tribulação muito grande e queremos pedir que o Senhor seja conosco nesse período de tribulação que estamos passando por esses momentos e venha acalentar os nossos corações. Ó Pai nosso que está nos céus, tem misericórdia de nós. Santo, santo é o Teu nome, Jesus. Não existe outro Deus além de Ti. Por isso nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, rogamos as Tuas bênçãos e desde já Te agradecemos por tudo que tem feito por nós. Em nome de Jesus Cristo assim Te oramos e Te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e lhe conceda a sua paz e lhe dê do seu amor ricamente. Assim nós declaramos em nome de Jesus sobre a sua vida e fica com Deus. Tá? Um grande abraço, tudo de bom para vocês.